Boa tarde, 12h04, quarta-feira, 9 de agosto de 2023. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Cerimônia celebra 150 anos do TJMG com lançamento de selo e carimbo comemorativos. Justiça relaxa prisão preventiva de suspeito de atropelar ciclista em Belo Horizonte por excesso de prazo em investigação. Pai deverá indenizar filha por abandono afetivo. Biblioteca do Supremo Tribunal Federal completa 132 anos. Esses são os destaques da edição de hoje do TJ Minas Notícias. Eu sou Mércia Lívia. Cerimônia celebra 150 anos do TJMG, com lançamento de selo e carimbo comemorativos. Detalhes com Flávia Carneiro. A solenidade, conduzida nesta terça-feira pelo presidente da Corte Mineira, desembargador José Arthur Filho, reuniu diversas autoridades na sede do TJMG em Belo Horizonte. O selo e o carimbo rememoram o decreto imperial de Dom Pedro II, de 1873, que criou o Tribunal da Relação de Ouro Preto e deu origem ao segundo grau de jurisdição em território mineiro. As peças trazem uma marca d'água com a imagem da primeira sede do Tribunal da Relação em Ouro Preto e, ao fundo, a cúpula do Palácio da Justiça Rodrigues Campos. O presidente José Arthur Filho salientou a satisfação em estar à frente do TJMG em um momento tão expressivo na história da instituição. Tive a sorte e a honra de poder, na minha gestão, participar dos eventos da criação do Tribunal da Relação e vou poder participar ainda dos eventos da instalação, porque um foi agora em 6 de agosto de 2023 e o outro será no dia 3 de fevereiro de 2024. E esse selo ficará na história. São apenas 2.000 unidades que serão colocadas no correio, por certo serão adquiridas por colecionadores e pessoas aficionadas com a filatelia. Então é mais um momento que se marca nesses 150 anos, elevando o tribunal à estatura que ele merece e a ele pertence na história. As peças foram lançadas por meio de parceria com a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. O coordenador regional de negócios dos Correios, Fabrício Oliveira, explicou como o selo e o carimbo serão utilizados. O tribunal poderá utilizá-los em suas emissões, em suas correspondências, ou presentear, parceiros ou pessoas, também utilizá-los em eventos de comemoração, aos 150 anos. O carimbo, sim, ficará na nossa agência central, na JK, e durante um mês, as nossas correspondências serão carimbadas com o carimbo comemorativo do TJ. E também ficará uma réplica aqui também para a carimbação das correspondências também aqui do tribunal. A cerimônia contou com a presença de desembargadores que compõem a direção do TJMG, magistrados da Comissão Especial dos 150 anos, servidores e autoridades. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. Desembargadores que integram o órgão especial do TJMG realizam nesta tarde sessão ordinária presencial de julgamentos na sede da Corte Mineira em Belo Horizonte. Na pauta estão 64 processos, como embargos de declaração, mandados de segurança, ações diretas de inconstitucionalidade, sindicâncias, conflitos de competência e agravos internos. O órgão especial é formado pelos 13 desembargadores mais antigos do TJMG e por 12 desembargadores eleitos, observadas as vagas destinadas ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil. Justiça relaxa prisão preventiva de suspeito de atropelar ciclista em Belo Horizonte por excesso de prazo em investigação. Marcelo Gomes de Almeida. A juíza da Central de Inquéritos Policiais de Belo Horizonte, Bárbara Eleodora Quaresma Bonfim, relaxou a prisão preventiva do suspeito de ter atropelado um ciclista na MGC 356, na altura do bairro Olhos d'Água, região oeste da capital. Segundo a magistrada, houve excesso de prazo na investigação. O acusado está preso preventivamente desde o último dia 8 de maio. O alvará de soltura dele foi expedido nesta terça-feira, 8 de agosto.
Segundo a juíza Bárbara Eliodora, o inquérito policial foi devolvido à delegacia de polícia em 20 de julho deste ano e as investigações não foram concluídas até hoje, tendo, portanto, patente excesso de prazo, configurando o constrangimento ilegal do direito de ir e vir do homem. O suspeito de atropelamento era motorista inabilitado e fugiu do local do acidente sem prestar socorro. O ciclista foi levado em estado grave para o Hospital João 23 e depois transferido para uma unidade em saúde particular. Ele ficou internado por cerca de 3 meses até receber alta no fim de julho. Direto do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, Marcelo Gomes de Almeida. A seguir, pai deverá indenizar filha por abandono afetivo. E mais, Biblioteca do Supremo Tribunal Federal completa 132 anos. Voltamos em instantes. Pai deverá indenizar filha por abandono afetivo. Detalhes com Denise Guimarães. Uma jovem deverá ser indenizada em R$30 mil pelo pai por abandono afetivo ao longo da vida. A decisão é do juiz Carlos Alexandre Carvalho, da 2ª Vara Civil da Comarca de Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte. A filha, que desde a infância mora com a avó materna, ajuizou a ação com pedido de danos morais em novembro de 2020, quando tinha 19 anos. Ela alegou que desde o nascimento foi rejeitada pelo pai, que nunca procurou manter contato com ela, limitando-se a prover-lhe auxílio financeiro. A jovem sustentou que a indiferença do pai contribuiu para o desenvolvimento de um quadro de baixa autoestima, insegurança e depressão profunda. Segundo o magistrado, embora não se possa obrigar os detentores do poder familiar a amar ou nutrir afeto pelo filho, existe o dever de dirigir a criação e a educação da criança ou do adolescente, o que implica participar ativamente da vida dos filhos. O juiz ponderou que, pelo fato de crianças e adolescentes estarem em formação e dependerem de pais ou familiares para se tornarem adultos saudáveis, a ausência ou deficiência da relação com eles produz traumas e sequelas psicológicas severas, difíceis de serem superadas. A decisão cabe recurso e o caso tramita em segredo de justiça. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Denise Guimarães. Estão abertas até amanhã as inscrições para a 6ª edição do Mutirão de Reconhecimento de Paternidade Itinerante da Comarca de Belo Horizonte. Interessados devem se inscrever preenchendo o formulário eletrônico no portal tjmg.jus.br. A ação vai acontecer do dia 18 de agosto no Centro da Comunidade Luso-Brasileira, no bairro São Luís, região da Pampulha, na capital mineira. O projeto vai viabilizar o reconhecimento de paternidade e maternidade para pessoas que não têm o nome do pai ou da mãe registrados na certidão de nascimento. Biblioteca do Supremo Tribunal Federal completa 132 anos. Carolina Prazeres. A Biblioteca do Supremo Tribunal Federal completa 132 anos. A história da biblioteca se confunde com a própria história do tribunal. O primeiro regimento interno do Supremo, de 1891, já fazia menção a ela. A biblioteca acompanhou e acompanha a trajetória de 171 ministros, desde a gestão do Visconde de Sabará até a atual presidente, a ministra Rosa Weber. Em 2001, o espaço recebeu o nome de Biblioteca Ministro Vitor Nunes Leal, em homenagem ao ministro idealizador das súmulas, responsável por organizar a jurisprudência da Casa e por buscar formas de racionalizar a pauta de julgamentos. Ao longo de sua história, a biblioteca tem exercido um importante trabalho de bastidores, atuando como uma fonte valiosa de informações para subsidiar o julgamento de processos célebres. O resultado da pesquisa de doutrina e jurisprudência também é reunido em bibliografias disponíveis a todas as pessoas interessadas. Hoje, o acervo conta com cerca de 150 mil itens, entre livros e periódicos. Desses, 2.300 são obras raras. Da agência Rádio Web, Carolina Prazeres.
O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube na íntegra e com imagem direto do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Às 14h tem o Tarde TJ Minas e acompanhe também o jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 18h. Uma boa tarde para você. Até amanhã.